Não tem como nós existirmos vivendo apenas o presente. Nós temos, primeiro, memória, que nos traz à mente aquilo que já foi. E, em segundo lugar, um desejo de dar o próximo passo com alguma clareza daquilo que virá. Por isso, nós somos um animal histórico, isto é, nós temos passado, presente e futuro. A impossibilidade de conhecer alguma coisa em relação ao futuro pode gerar em nós desespero. Por isso, alguns de nós na história procuramos a adivinhação, procuramos aquilo que seria a magia, procuramos ler no céu ou na terra o que seria a razão da explicação. Outros trabalham com a ideia de ciência. Isso gera, inclusive, algo muito curioso. Por exemplo, há pessoas que de manhã, ao acordarem, ao pegarem um jornal, elas não acreditam na previsão do tempo, mas acreditam no horóscopo. Elas não dão crédito a uma área do conhecimento, que é a meteorologia, que vai anunciar o que vai acontecer amanhã e depois, em termos de temperatura, de precipitação de chuva, etc. Mas ela olha um horóscopo que não tem de base uma fundamentação empírica, embora faça parte da história, e dá a ele credibilidade. Por isso é uma questão de escolha, mas nós nunca ficamos fora da necessidade de olhar nossa história, passado, presente e futuro. De maneira alguma, a gente pode enxergar naquilo uma tendência. Ao contrário de outros animais, se até a gente quisesse retomar o que disse um dia Freud, brincando, Freud disse biologia é destino. Biologia é destino. Se você imaginar um cão, um gato, um peixe, ele seguirá a natureza dele. E essa natureza, ela não é mexível por ele mesmo, só pelo ambiente ou por uma mutação genética, como lembrou Darwin. Não há possibilidade de um outro animal, que não o animal humano, produzir uma interferência na sua rota e que mude a trilha que estava seguindo. No caso nosso, mesmo que eu olhe a trajetória de alguém e veja até onde ele chegou e de onde ele veio, eu posso dizer que ele tem uma tendência a ir nessa direção, mas não que ele irá. Nós somos capazes de mudar de rota a qualquer momento, seja em direção ao positivo, seja em direção ao negativo. Isto é, nem o passado condena e nem o passado é um salvo-conduto para a reputação ilibada de alguém. Qualquer um de nós e qualquer uma é capaz de ter liberdade de escolha naquilo que fará. Também é um dos nomes do livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio está muito conectada a uma percepção religiosa. No primeiro momento, ela vem à tona a partir das discussões da Reforma Protestante no século XVI, com Martinho Lutero, embora seja um conceito anterior, e ela rompe uma lógica que é a do mundo greco-romano clássico. No mundo greco-romano clássico, isto é, há 2.500 anos, a polidivindade, um mundo criado pelos deuses e por eles organizado, trazia uma percepção da vida que é trágica, a tragédia. O que é a tragédia? Os deuses decidem. Os deuses decidem. Tudo que o ser humano fizer não adiantará se os deuses tomarem uma outra posição. A concepção judaico-cristã, ela vai dar outra linha. Em vez de ser uma concepção trágica da vida, a concepção judaico-cristã ela é dramática. Se você observa, no livro original dos judeus, que os cristãos e islâmicos absorveram, que é o livro do Gênesis, a primeira menção à vivência de homem e mulher, Adão e Eva, é que eles fazem uma escolha. Por que Eva fez o que fez? Que foi desobedecer. Por que quis? Ela não foi obrigada a fazer. Ela fez porque quis. Por que Adão foi parceiro dela nessa ruptura à obediência? Porque ele quis. Ele poderia não fazê-la. Nesse sentido, a ideia de livre-arbítrio ela está na origem da concepção dramática da vida. Com os judeus, ela vai vir à tona mais tarde com uma força teórica, inclusive teologicamente, com a Reforma Protestante, e ganhará, claro, a dimensão no século XX e XXI, sendo a marca da liberdade humana. Nós escolhemos. Por isso, vida, acima de tudo, é escolha, não é fatalidade. A melhor coisa é que nós somos capazes de ter dúvida. Afinal de contas, é a dúvida que te coloca na possibilidade de outras escolhas. É necessário muita cautela com pessoas que não têm dúvidas. É claro que você e eu não podemos ser alguém que não tem dúvidas nunca e nem que só tem dúvidas. Mas não ter dúvidas é sinal de falta de informação. Há um grande carioca, infelizmente, falecido em março de 2012, Milor Fernandes. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. E desse ponto de vista, a dúvida, quando colocada com reflexão, com consciência, ela ajuda a refazer, reinventar.
A ciência, a arte, a filosofia, a religião avançam por causa da dúvida, não por causa da certeza. A certeza nos deixa onde já estávamos. A dúvida é que nos permite ir adiante. A dúvida, ela é um tropeço. E esse tropeço pode ser algo que leva alguém à queda ou ganhar impulso para dar um movimento nessa direção ou na outra. Por isso, a dúvida, ela é uma forma, né, de obstáculo. E esse obstáculo pode nos ajudar a mudar de rota.